Bendito seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus queridos. É motivo de muita alegria estar essa noite aqui com os irmãos, reunidos na presença do Rei, para prestarmos culto, porque Ele é digno, meus irmãos? Só Ele é digno, só Ele é santo, e só Ele é a quem pertence todo louvor, toda glória, toda honra, todo poder eternamente. Glória seja dada ao Senhor. Meus queridos, sem mais delongas, nós vamos estar nessa noite, nesse culto de ensino, meditando a respeito da palavra do Senhor, um texto que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos estar estudando nessa noite. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Eu creio que a maioria aqui, meus irmãos, teve um dia cheio, um dia ocupado. De hoje foi quente, Foi quente para todo canto, e isso desgasta a gente um pouco, toma um pouco das nossas forças, do nosso ânimo. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, Então eu creio que Deus ele pode nos renovar. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para buscar alimento para a alma. O autor de Eclesiastes, ele diz que o muito ler é enfado somente para a carne. E não é enfado para o espírito, não, só para a carne, E a palavra de Deus diz que nós não devemos satisfazer a vontade da carne. Aquele que anda segundo a carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que anda segundo o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Bendito seja Deus. Então vamos dominar a carne e vamos alimentar o Espírito e a alma nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir do verso 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo assim: louvado seja Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram nossos
que viveram antes de vós. Aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados, nós vemos aqui nesse texto praticamente a inauguração do ministério de Jesus em relação a evangelismo, em relação a discipulado. A inauguração. Ele inicia o seu ministério nessa passagem, Ele havia arrebanhado os discípulos, ele havia vencido, aliás, em primeiro lugar, sido batizado, venceu o diabo no deserto e operou o primeiro milagre no casamento, lá em Caná, na Galiléia, e depois disso ele começa a recrutar os que Deus havia separado para o ministério. Ele recruta os seus discípulos, e quando ele recruta os discípulos, ele reúne eles e começa o período de ensinamento. Ele entra efetivamente no discipulado, na didaqué, no ensinamento da doutrina de Cristo, da doutrina do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, no monte chamado das Oliveiras, ele começa a ensinar, em primeiro lugar, os seus discípulos. Você vê que o texto diz: ele se assentou e chamou a si os seus discípulos. Embora a multidão estivesse lhe ouvindo, mas o alvo imediato, o alvo principal, eram os discípulos. Não que a multidão não fosse também, fique claro, mas imediatamente ele estava lecionando aos seus discípulos, porque ele sabia a importância que tinha o discipulado, a importância que tinha a multiplicação do conhecimento das Escrituras e principalmente do Evangelho. Bendito seja Deus. E ele começa esse ensinamento com esse texto, que nós temos aqui hoje, que é a respeito das bem-aventuranças. Ele inicia falando aos seus discípulos a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado, feliz é aquele que anda ou que faz essas coisas que ele está descrevendo uma por uma. Em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Eu lembro que na minha infância e adolescência eu escutava muito essa palavra. Se dizia, era uma palavra um pouco comum nos anos 90. Quando você queria diminuir alguém, você dizia: esse fulano é pobre de espírito. Queria dizer, traduzindo, numa linguagem coloquial, queria dizer que aquela pessoa era medíocre, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa sem futuro, sem entendimento, uma pessoa chucra. Isso é um pobre de espírito, como se fosse um xingamento. Mas a lógica do reino de Deus, ela é muito diferente da lógica do mundo. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele escreve isso aos Coríntios. Ele diz que as coisas de Deus, elas, para o homem natural, para o mundo, para a sociedade aí fora, elas parecem loucura. As coisas de Deus parecem loucura. Um povo desse está reunido aqui numa sexta-feira à noite, ouvindo algo que foi escrito há milhares de anos atrás. Isso aí parece loucura. Não tem uma coisa mais atual para você ler, para você estudar, para você se atualizar, para você conversar. Não tem uma coisa melhor para você estar fazendo na sua casa,
casa ou em outro lugar, eles não entendem o que se passa na realidade, porque nós estamos aqui na realidade, meus irmãos. A Bíblia diz que a realidade é Cristo. Entenda essa palavra. A realidade é Cristo. A realidade não é o mundo. A realidade não são as aparências. O apóstolo Paulo diz que as coisas que se veem, elas são passageiras, elas são efêmeras, elas são enganosas, e as que não se veem, elas são eternas. Aleluia. As coisas que não se veem, elas são eternas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Hoje é diferente. Hoje a lógica do mundo diz que quem é que é feliz, quem é que é bem-aventurado? É o ambicioso. E o pobre de espírito, irmão, aqui nesse texto, ele está dizendo o contrário do ambicioso. O pobre de espírito, traduzindo, é aquele que tem em si contentamento, satisfação, gratidão a Deus pelo que tem. O salmista escreve: o meu coração não é soberbo, ó meu Senhor, nem traz o meu olhar arrogância ou altivez. Coisas demais não procuro que sejam grandiosas e nem maravilhosas demais para mim, mas em sossego fiz calar a minha alma. Alegra minha alma e folga no Senhor, pois Ele é o Deus da tua salvação. Bendito seja Deus. Não traz arrogância, não traz altivez. Quem está dizendo essas palavras, meus irmãos, é um rei chamado Davi, é um multibilionário chamado Davi, é um homem que possuía ouro incalculável, prata incalculável, madeira, pedras preciosas, terras, gados, gente à sua disposição, que não podiam ser calculados para a época, e muito menos para os dias de hoje. E ele disse: Senhor, o meu olhar não traz arrogância, não traz altivez, o meu coração não é soberbo, eu não desejo nada que eu não tenha. E por isso que Deus dava a ele o que ele não tinha e muito mais. Louvado seja Deus. Quem pode agradecer ao Senhor por isso? Pobre de espírito, sem arrogância, sem altivez, sem ambição. Hoje o mundo ensina que nós devemos ser ambiciosos, mas a palavra de Deus ensina o contrário. Ela ensina que devemos ser gratos, que devemos ser contentes. O apóstolo Paulo escreve literalmente, irmãos, no capítulo 6 de 1 Timóteo: tendo nós o que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Pois os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Bendito seja Deus. É errado eu querer ficar rico? A Bíblia que está dizendo, não sou eu. É errado eu possuir as coisas? Não, não é errado, não é pecado. O pecado, irmãos, é eu colocar o meu coração na matéria, eu colocar o meu coração nas riquezas, eu colocar o meu coração no dinheiro, e achar que a medida da bênção e da presença de Deus está em coisas materiais. Olha, aquele irmão é muito abençoado, veja que tem um carro do ano. Olha, aquele irmão é muito abençoado, veja que casa bonita que ele tem. Isso aí não é medida da presença de Deus, não, meu irmão. Isso não é medida da presença de Deus, não. São coisas materiais. E coisas materiais são adquiridas
através de trabalho, de esforço, de estudo, de herança. Tem várias formas aí de adquirir as coisas materiais. As coisas de Deus, elas são imateriais. O apóstolo Paulo deixa bem claro. As coisas visíveis, elas são passageiras. E as invisíveis, essas são eternas. Aleluia. O que Deus nos dá, irmãos, são coisas invisíveis. As coisas visíveis não são importantes em relação ao reino. Se elas fossem importantes em relação ao reino, Jesus tinha vindo como o rei mais rico de toda a história. E como foi que ele veio, meus irmãos? Filho de um simples carpinteiro. Em certa ocasião, Jesus estava chegando ali numa cidade. Para entrar na cidade tinha que pagar tributo. Ele não tinha um centavo. Aí Pedro vem, diz para ele: Senhor, estão cobrando tributo para a gente poder entrar, passar nesse local. Aí ele pergunta assim: Pedro, de quem você acha que os homens cobram os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro responde: dos estranhos, claro. Pois é, nós somos filhos, nós não deveríamos pagar. Mas para não escandalizar ninguém, pega um anzol, vai no mar, puxa um peixe. Dentro dele vai estar o meu e o teu imposto. Às vezes nós temos que ceder o nosso direito. Jesus tinha o direito de não pagar o imposto, mas ele pagou. Por quê, irmãos? Ele pagou pela humildade. Ele pagou para não fazer confusão. Às vezes nós temos que ceder o nosso direito para evitar confusão. Às vezes nós temos que dar um passo para trás, mesmo dando certo, mas dando um passo para trás para manter a paz. Quem entende essa palavra? Às vezes é preciso ceder, irmão, para ter paz. A paz é muito mais importante do que ter a razão. Eu tenho razão. É melhor ter paz do que ter razão. Quem entende isso? Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque olha o que é desses aí, meus irmãos. Olha o que é do grato. Olha o que é do satisfeito. Porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem chora, irmão, vai ser consolado. Quem pede, vai receber. Quer receber a bênção? Pede. Lembra da parábola do juiz iníquo? Estava ali o juiz iníquo, não temia a Deus, não temia os homens, não temia ninguém. Mas a viúva, desprovida, sem nenhuma forma de ameaçá-lo, de coagi-lo ou de qualquer forma de persuadi-lo pela força, mas pela persistência de estar todo dia lá: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ele disse: ainda que eu não temo a Deus e nem aos homens, vou julgar a causa dessa mulher, porque ela insiste muito. A vitória é do persistente, a vitória é do que busca. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bendito seja Deus. Verso 5: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra? Os humildes. Não são os valentes, não são os guerreiros, não são os belicosos, não são os poderosos, não é aquele que tem as maiores posses. Quem herda a terra no final é o manso, é o humilde. Bendito seja Deus. Não fique com sono não, porque essa palavra aqui não é minha, essa palavra é do Senhor. Bendito seja Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Aleluia, Jesus. Aquele que busca, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que pede, vai, de alguma forma, ter a resposta da parte de Deus.
Bendito seja o teu nome. Bendito os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quem alcança misericórdia, irmãos? Misericordioso. Se eu quero receber, o que é que eu tenho que fazer primeiro, irmão? Tem que dar. Eu não posso esperar receber se eu não estou dando. Como que eu vou querer colher milho se eu não planto milho? Como é, irmão? Como que eu vou colher se eu não planto? Não tem lógica. Como eu quero receber se eu não dou? Eu tenho que dar. Eu tenho que dar misericórdia para receber misericórdia. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Eu tenho que amar para ser amado. Reciprocidade do reino. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia. Quem é que vai ver a Deus? Puros de coração. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração. Não é o que se esforça, não é o que sacrifica, não é o que segue os mandamentos. Ele precisa ser puro. Nós precisamos ser puros. Pureza, sem segundas intenções, sem malícia, sem interesse. Pureza. Quem? Senhor, quem é o maior? O maior é fulano, o maior é ciclano. Capítulo 18 de Mateus. Quem é o maior? Quem é o maior? Jesus pega uma criança, bota aqui no meio deles. Aquele que for humilde como essa criança, esse será o maior reino dos céus. Aleluia. Pureza. Para ver a Deus tem que ter pureza. E pureza é o que, irmãos? Santidade. Aleluia. Pureza é santidade. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Quem verá? Ninguém. Sem santificação é impossível ver a Deus. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Santificação, relação pessoal com Deus, não é coletiva, não. Aleluia, Jesus. Santificação não é aqui, não, no meio do povo, não. Santificação é lá na intimidade do teu quarto, do teu banheiro, do teu escritório, do teu carro, do teu celular, nas tuas redes sociais, onde ninguém está te vendo. Aleluia. Ali que mostra a santidade. Glória a Deus. Mostrar a santidade pública é fácil. Mostrar a santidade no íntimo, aí é difícil. Quem está entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. O pacificador, quando ele vê fogo, ele joga um balde de água, ele não joga gasolina, não. Muitos não estão sendo pacificadores. Escuta uma coisa: você nem sabe o que fulano disse de você. Nem quero saber. Nem quero saber. Vamos orar. Não busque. Não busque saber coisas que não é da sua conta. O autor de Provérbios diz que a alma fiel encobre o segredo, mas o mexeriqueiro anda procurando descobrir. Quem anda procurando descobrir é um mexeriqueiro. Paulo chama de maldizente. Maldizente não vai ver a Deus. Mexeriqueiro não verá o Senhor. Quem é que vai ver o Senhor? O pacificador. Pacificador. Aquele que semeia a paz entre os irmãos.
E aquele que semeia contenda entre os irmãos, como é que chama? 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. E não somente odeia, mas ele abomina. E a palavra abominação, nesse texto, ela traz à luz um sentimento como ânsias de vômito, asco. Quem aqui tem medo de barata? Mulherada aí, ó, medo de barata. É semelhante à pessoa que tem medo de barata. Ela quer, qual é a proximidade que ela quer com a barata? Nenhuma. Ela se sente feliz com a barata na próxima? E subir nas pernas, e subir na roupa. Quanto mais próximo, pior o asco, né? Assim é Deus, com o semeador de contendas. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina o que semeia contenda entre eles. Bendito seja Deus. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Alegria bendita, quando formos perseguidos, não por causa do pecado, não por causa dos erros pessoais, mas os que forem perseguidos por causa da justiça. Palavrinha-chave para tudo que vamos estudar aqui: justiça. Nós vamos entender que essa justiça, essa palavra-chave, bendito seja Deus, do verso 10, ela diz respeito a uma justiça verdadeira, que nada tem a ver com a justiça dos homens, que nada tem a ver com a justiça do ego, mas que tem a ver com a justiça verdadeira que vem de Deus, a justiça do reino dos céus, a justiça do evangelho, a justiça do sangue derramado do Cordeiro, que veio para equilibrar a balança que estava pendida para o lado do pecado, do mundo e do diabo. Desde o pecado de Adão, a balança estava injusta. A balança estava pendendo só para um lado. Só para um lado. Havia o peso do pecado. Havia o peso do mundo e o peso do diabo. Mas o Cordeiro Santo de Deus, ele vem ao mundo, ele derrama o seu sangue, ele morre numa cruz para equilibrar a balança, para dar o equilíbrio que estava inexistente até esse momento. Quem pode dar glória a Deus? Jesus veio implantar a verdadeira justiça na terra. Bendito seja o Senhor. Qual é o símbolo mundano da justiça, meus irmãos? É uma balança. Uma balança retinha, equilibrada. Esse é o símbolo da justiça mais comum. Uma balança equilibrada, é o equilíbrio, é a reta. E ela estava desequilibrada, pendendo para o lado do maligno. Mas Cristo veio equilibrar, entregando a sua própria vida por nós. Aleluia. Bendito seja Deus. Verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quem entendeu isso? Dá glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ver se nós chegamos até a metade, pelo menos, desse primeiro capítulo.
Ver se nós conseguimos terminar esse mês, essa parte do sermão da montanha. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Do verso 2 ao verso 12, 10 versículos, Jesus está tratando a respeito das bem-aventuranças. E agora no verso 13, ele vai começar a falar com os seus discípulos a respeito da natureza do ministério, da natureza desta obra e deste evangelho, dessa aliança nova, dessa nova palavra, dessa nova doutrina que é estranha para uma cultura milenar, que é estranha para os costumes judaicos, que é estranha para as tradições implantadas ao longo dos tempos naquela sociedade. Quem entende essa palavra? E Jesus vem trazer uma nova perspectiva de justiça. A justiça preconizada pela sociedade antiga, que no caso é a contemporânea de Cristo e dos discípulos, era uma justiça rasa, era uma justiça incompleta, era uma justiça que não trazia em si a substância, a verdadeira plenitude do que quer dizer equilíbrio, equidade e justiça. É uma justiça aparente, uma justiça humana, rasa. O que era o conceito de justiça para eles? O conceito de justiça era você receber o que lhe é devido e você dar o que lhe é exigido. Era somente isso. Só até aí. Simples. Sem mudança de caráter. Sem mudança de natureza. Sem transformação interior. Era focado apenas no externo, no aparente, no exterior. Por quê? Porque a obra humana, porque a influência humana, porque o poder do homem não tem capacidade para mudar o coração, não tem capacidade e eficiência para transformar